Você já parou pra pensar por que cada franquia da NFL tem o nome que tem? Tem time com nome de poema, time com nome de gente e até time que já trocou de nome 5 vezes. Mas de onde vem cada um desses nomes e por que eles foram escolhidos? Para você não ter que pesquisar um por um, eu vou te contar nesse vídeo a origem e o significado dos nomes de todos os times da NFL. Impossible dream of a play. Fala comigo, audiência mais bonita da NFL no Brasil, Lucas Coppi aqui chegando para mais um episódio do Zona Histórica, nosso cantinho aqui no Zona Neutra para falar de história da NFL. E hoje é dia do nosso segundo e último episódio da minissérie, onde eu tô te contando a origem e o significado dos nomes dos 32 times da NFL. Na primeira parte eu te contei a origem e significado dos nomes das 16 franquias da NFC. Aliás, esse já é o vídeo mais visto da história aqui do Zona Neutra, então quero agradecer primeiramente aqui todo mundo que viu, curtiu, compartilhou, comentou, enfim, engajou com esse vídeo. Hoje é dia da AFC e assim como na Conferência Nacional, eu já posso te dizer que os caras foram criativos, tá? Tem time aí que tem nome de poema, time que tem nome de bicho, claro, time que tem nome de gente e, cara, é muita história boa. Além dos significados, tem muita historinha boa que a gente vai te contar nesse vídeo. Então vamos lá, lembrando que se você quiser pular para um time específico, é só ir aqui na descrição do vídeo, clicar no nome do time e pum, você já cai lá na historinha do nome do time que você quer ver. Mas é claro que eu recomendo que você assista o vídeo inteiro, porque como eu falei, tem muita história boa nesses 16 times aí da AFC. Vamos começar então pela AFC Leste. Em 1959, o empresário de Boston, Billy Sullivan, ganhou o direito de ter a 8ª e última franquia da recém-criada AFL. Ele fez um concurso para escolher o nome do time, que teve milhares de participantes, e 74 deles sugeriram o nome Patriots, que acabou sendo escolhido pelo corpo de jurados que era formado por jornalistas. Boston é o berço da Revolução Norte-Americana, e na época da Revolução, os americanos que começaram a ir contra as regras da colonização inglesa eram chamados de patriotas. É por isso que esse era o nome perfeito para a franquia e acabou ganhando de outras opções como Minutemen, Bulls, Bravers e Colonials. Durante a década de 60, o time se chamava Boston Patriots, mas aí em 71, quando o time se mudou para jogar em Foxborough, ele acabou mudando de nome para um outro que representasse a região inteira da Nova Inglaterra, New England Patriots. Os donos do time, na verdade, queriam que o time se chamasse Bay State Patriots, mas a NFL acabou entrando na jogada e fazendo uma forcinha ali para o time se chamar New England. Isso porque na época, em Foxborough, existia uma pista de corrida de cavalos muito famosa chamada Bay State Raceway. E naquela época a NFL não queria se envolver com nada que tivesse nenhuma ali proximidade com o mundo das apostas. Olha como as coisas mudam. O nome Buffalo Bills tem sua origem muito antes da fundação da franquia ali na virada da década de 50 para 60. Isso porque a cidade de Buffalo já tinha tido um time chamado Bills na All-American Football Conference na década de 40. O nome original desse time aí da década de 40 era Bisons, mas o dono do time, o James Brule, acabou trocando aí o nome da franquia porque lá em Buffalo já existiam outros 3 times de outros esportes que se chamavam Bison. Aí ele fez um concurso para escolher o nome do time e deu $500 para o vencedor, o James Dyson. E o nome Buffalo Bills é uma homenagem a William Frederick Cody, um aventureiro americano que era mais conhecido pelo apelido Buffalo Bill. Ele tinha esse apelido porque ele matou milhares de búfalos em um curto espaço de tempo. O Buffalo Bill original também trabalhou na Pony Express, que era uma espécie de correios da época que usava cavalos para entregar as correspondências. E ele ficou mais famoso ainda nos Estados Unidos inteiro com o show Oeste Selvagem, que ele começou a apresentar pelas cidades norte-americanas a partir de 1883. A cidade de Miami ganhou uma franquia de futebol americano em 1965. Para escolher o nome do time foi feito um concurso com mais de 20 mil participantes e mais de 600 pessoas sugeriram o nome Dolphins. Segundo o dono do time, esse nome acabou escolhido porque os golfinhos são as criaturas mais rápidas e mais espertas do oceano e podem até bater de frente com tubarões e baleias.
Além disso, os marinheiros dizem que dá azar fazer mal para um golfinho. Então tem bastante gente com azar de NFL, hein? Todas as 600 pessoas que sugeriram o nome vencedor participaram de um desempate para ganhar o concurso. Elas tinham que acertar qual seria o placar do jogo entre Universidade de Miami e Notre Dame em 65. O jogo terminou 0-0 e a dona de casa Marjorie Swanson ganhou entradas vitalícias para os jogos do Miami Dolphins. O New York Jets é mais uma franquia que surgiu no final da década de 50 junto com a AFL. Aliás, eu já contei a história de como a AFL começou no vídeo sobre a história do Super Bowl, que você pode conferir aqui. Só que o primeiro nome dos Jets, na verdade, era New York Titans, Titãs, né? Um nome que foi criado aí justamente para rivalizar com outro time que já existia na cidade, o New York Giants. O primeiro dono da franquia, o Harry Wismer, inclusive falou, né, que Titãs são maiores e mais fortes do que os gigantes. Só que depois de 3 temporadas, o New York Titans não teve sucesso e acabou vendido para um grupo de investidores liderados pelo Sonny Werblin. E aí o Werblin decidiu mudar tudo. Primeiro ele mudou as cores do time de dourado e azul para verde e branco. E o motivo é muito simples, o Werblin tinha nascido no dia de St. Patrick's Day. Ele também mudou o time de estádio, saiu do Polo Grounds para o Shea Stadium. E para completar esse novo início, é claro, tinha que mudar de nome também. A alcunha Jets acabou escolhida por vários motivos. O primeiro deles é a proximidade do novo estádio do time com os 2 aeroportos de Nova York. Além disso, na época, a indústria dos voos comerciais estava em franca ascensão nos Estados Unidos. E por fim, o motivo mais legal é que o nome Jets rimava com Mets, o time de beisebol que também jogava no Shea Stadium. O Pittsburgh Steelers surgiu em 1933 pelas mãos de Art Rooney e o time já teve simplesmente 5 nomes diferentes. O primeiro deles foi Pirates, em alusão ao time de beisebol da cidade. Aí no fim da década foi feito um concurso para escolher um novo nome e com mais de 3.000 participações, a alcunha escolhida foi Steelers. Todo mundo que sugeriu o nome Steelers ganhou ingresso para os jogos do time na temporada seguinte e o mais engraçado é que a Mary O'Donnell, que foi uma dessas vencedoras, acabou se casando com o responsável pelos tickets dos Steelers. Esse nome Steelers vem de steel, né, de aço, e é de fato uma homenagem à tradição da cidade na indústria do aço. Só que pouco depois de mudar o nome do time, o Art Rooney vendeu os Steelers e foi embora para Philly, onde ele comprou uma parte do Philadelphia Eagles. O novo dono chegou e acabou mudando o nome do time de novo para Iron Man, mas a franquia de Pittsburgh nem chegou a entrar em campo com essa nova alcunha. O Art Rooney voltou para Pittsburgh, recomprou o time e colocou de volta o nome Steelers. Durante a Segunda Guerra Mundial, vários jogadores da NFL tiveram que servir o exército americano. Por isso, alguns times não tinham jogadores suficientes para entrar em campo e acabaram se fundindo. Foi nessa época que, em uma temporada, o Pittsburgh Steelers se juntou com o Philadelphia Eagles e jogou um ano inteiro chamando-se de Steagles. Pelo mesmo motivo, no ano seguinte, Pittsburgh se juntou com os Cardinals e aí o time se chamou Card Pete. Mas o time foi tão mal dentro de campo, perdeu quase tudo, que acabou recebendo o apelido de Carpet, que parece carpê, né, na palavra em inglês. Isso porque, segundo quem criou esse apelido, todo mundo pisava em cima deles. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, o nome voltou a ser Pittsburgh Steelers e aí nunca mais mudou. E se você já se perguntou por que a logo do Pittsburgh Steelers é parecida ou quase igual à logo do Huachipato, time de futebol do Chile, eu vou te explicar. Os dois símbolos são homenagens a Steel Mark, esse logotipo aqui que representa a indústria siderúrgica. Esse logo foi criado pelo Instituto Americano de Aço e Ferro. E o Huachipato usa esse escudo também porque o time foi criado pelos trabalhadores da indústria siderúrgica Huachipato. Mas a notícia triste é que a indústria Huachipato, lá do Chile, anunciou o fechamento das suas portas em 2024 devido à alta concorrência do aço chinês. O Cleveland Browns surgiu em 1944 quando o empresário Arthur McBride comprou uma das franquias da All-American Football League. O seu primeiro ato foi contratar como head coach e general manager o Paul Brown, que já tinha tido muito sucesso no estado de Ohio, tanto no high school quanto no college football. O Brown era tão famoso e tão benquisto que o McBride simplesmente escolheu Browns para ser o nome do time.
aceitando sugestões dos fãs. O próprio Paul Brown tentou fazer o McBride mudar de ideia e escolheu o nome Panthers, mas acabou não colando. E aí depois que o nome já estava escolhido, ele ainda tentou enganar a galera e falar que na verdade o nome era uma homenagem ao boxeador Joe Louis, que tinha o apelido de Brown Bomber. Mas a história nunca colou porque o Brown Bomber não tinha nenhuma relação com Cleveland, Ohio, enfim. A primeira logo dos Browns era um elfo, nada a ver com o capacete que a gente tem hoje. E hoje em dia a logo secundária do time é um cachorro da raça Bull Mastiff. Aliás, essa segunda logo ela foi modificada no ano passado e tem vários significados escondidos aí na carinha do dog, como você tá vendo aí na tela. Mas essa história tem mais um capítulo importante. Olha só, em 95, o Art Modell, que era dono dos Browns desde 61, decidiu levar o time para Baltimore. Só que daí ele foi muito criticado pelos fãs e pela cidade de Cleveland em si e acabou chegando a um acordo. Ele falou, ó, eu vou embora, vou para Baltimore, só que eu vou deixar aqui tudo que diz respeito ao Browns. O nome, as cores, o símbolo, o lugar para treinar, vai ficar tudo aqui. Eu vou basicamente começar um novo time lá. Ou seja, toda essa propriedade intelectual ficou em Cleveland e aí em 99, quando a cidade ganhou uma nova franquia, ela pegou tudo que era dos Browns. Nome, cores, símbolo, então a gente considera que aquele Browns e esse Browns são o mesmo time. O Art Modell, de quem a gente acabou de falar aqui na história dos Browns, demitiu o Paul Brown em 1963. O Brown não se conformou e se encontrou com o governador de Ohio para trazer mais uma franquia para o estado. E foi assim que em 1968 Cincinnati ganhou um time na NFL e tinha Paul Brown como seu head coach. O nome Cincinnati Bengals faz alusão a outras franquias que já tinham jogado em Cincinnati em décadas anteriores, ali em 30 e 40. E para quem sabe provocar o antigo time, o Paul Brown escolheu as mesmas cores, laranja e preto. O engraçado é que o Cincinnati Bengals original ganhou esse nome por causa do fogão da mãe do seu fundador, o Hal Pennington. Ele disse que não gostou das sugestões dos fãs, uma delas era Elephant, e um dia estava caminhando pela casa, entrou na cozinha da mãe dele e olhou para o fogão que tinha lá na marca um tigre de bengala. Hoje em dia se diz também que o nome Cincinnati Bengals tem relação com um tigre de bengala branco, muito raro, que viveu durante muitos anos no zoológico de Cincinnati. Lembra que a gente falou que o Art Modell levou o Cleveland Browns para Baltimore na década de 90? Pois é, foi quando surgiu o Baltimore Ravens. E esse nome tem origem em um poema, isso mesmo, um poema. Isso porque ele é uma homenagem ao escritor famoso cidadão de Baltimore, Edgar Allan Poe, que viveu no século XIX. O Poe tinha um estilo gótico aí, né? Obras que falavam de morte, de luto, um romantismo sombrio. E a obra mais famosa dele é justamente o poema The Raven. Nessa obra, um corvo falante conversa com um homem que perdeu a sua amada. E o mais maluco é que o poema é de 1845 e 2 anos depois foi o próprio Edgar Allan Poe quem perdeu a sua esposa. Ele também faleceu logo depois e só ficou famoso mesmo depois que já tinha morrido. Outro fato curioso é que existem registros que mostram que o Poe quase escolheu um papagaio ao invés de um corvo para ser o personagem principal desse poema. Se fosse assim, hoje a gente estaria falando aqui do Baltimore Parrots. O mascote do time é um corvo, como não poderia deixar de ser, e ele se chama Poe. E os Ravens têm ainda outros 2 mascotes que se chamam Edgar e Alan. Chegamos na metade do caminho e se você tá comigo aqui até agora é porque curtiu. Então deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos episódios do Zona Histórica. A história do nome do meu Indianapolis Colts, maior time da NFL e quem discorda é clubista, é uma verdadeira salada de franquias. Em 1946 existiu um time de futebol americano chamado Miami Seahawks que só durou uma temporada. Os direitos desse time foram transferidos para Baltimore, onde surgiu o Baltimore Colts. Colts significa potros e é uma alusão à tradição da região de Baltimore na criação e corrida de cavalos. Só que esse Baltimore Colts só jogou até 1950 e fechou as portas. Em 1952, um outro time que já tinha se chamado Tigers, Triangles, Yanks e Dallas Texans também fechou as portas. Aí os ativos dessa franquia foram entregues pela NFL
para um novo time que estava sendo criado em Baltimore e que herdou o nome Baltimore Colts. Só que para a NFL e para efeito de história, esse Baltimore Colts começou de fato em 1953. 30 anos depois, o Baltimore Colts se mudou de cidade na calada da noite, foi para Indianápolis e se tornou Indianapolis Colts. Só que essa história ela é muito boa e ela vai render um episódio inteiro do Zona Histórica logo logo. O Houston Texans é a franquia mais jovem da NFL. Para escolher o nome do time foi feito um grande estudo, uma pesquisa aprofundada e uma enquete que durou uma semana e teve mais de 65 mil respostas. Em março de 2000 foram anunciados os 5 nomes finalistas: Apollos, Bobcats, Stallions, Wildcatters e Texans. No dia 6 de setembro daquele ano, o dono do time, o Bob McNair, anunciou que o nome escolhido tinha sido Houston Texans. E ele justificou dizendo que o nome e a logo foram escolhidos para fortalecer as 5 palavras-chave da cultura texana: orgulho, coragem, força, tradição e independência. Na época, o Bob McNair recebeu a permissão do Lamar Hunt para usar o nome Texans. Isso porque o Lamar Hunt era o dono do Dallas Texans, que depois se transformou em Kansas City Chiefs. E a logo do Houston Texans até hoje faz alusão à bandeira do estado. Jacksonville é a maior cidade da Flórida e antes de ser a casa dos Jaguars, teve perto de ser a sede de 2 times que hoje são rivais de divisão: o Baltimore Colts, que virou Indianapolis Colts, e o Houston Oilers, que virou Tennessee Titans. Em 1993, a NFL decidiu expandir para mais 2 cidades: Charlotte, na Carolina do Norte, e uma outra que seria escolhida entre St. Louis, Memphis, Baltimore e Jacksonville. A cidade da Flórida ganhou a disputa e a franquia teve como dono o empresário Tom Petway. Ainda em 91, 2 anos antes da franquia de fato existir, já foi feito um concurso para escolher o nome do time hipotético lá de Jacksonville. As alcunhas Sharks, Tubarões, e Stingrays, Arraias, foram ali finalistas até o final, mas o nome escolhido foi mesmo Jaguars. Os jaguares, os animais, eles não são nativos do estado da Flórida. Só que na época, lá no começo da década de 90, morava no zoológico de Jacksonville o jaguar mais velho vivo na América do Norte. Inclusive, uma curiosidade é que o último jaguar a morar no zoológico de Jacksonville se chamava Banks, em homenagem ao estádio do Jacksonville Jaguars, o Everbank Stadium. Só que o Banks já foi embora do zoológico de Jacksonville agora em janeiro desse ano para fazer parte de um programa aí que impede os jaguares de deixarem de existir. Ou seja, foi embora para procriar. O Tennessee Titans nasceu como Houston Oilers em 1960 na AFL. O dono do time, o Bud Adams, levou a franquia para Tennessee em 1997, depois de várias tentativas sem sucesso de ter um novo estádio para a franquia lá em Houston. Nas 2 temporadas na nova sede, o time ainda se chamava Tennessee Oilers. Esse nome só mudou em 99, quando ficou pronto o novo estádio da franquia, o Nissan Stadium. O Adams queria um nome que refletisse as qualidades de um herói, como força e liderança. E para isso, ele reuniu um conselho com 13 pessoas importantes da região de Tennessee. Aliado a isso, a gente tem a informação de que Nashville, a casa da nova franquia, é conhecida como a Atenas do Sul, por sua arquitetura clássica, e tem até uma réplica lá do Partenon. Além disso, a cidade também tem várias instituições de ensino de alta qualidade. É por isso que o nome Titans acabou ganhando de outras opções como Pioneers, Tradition, Fury, Wolves, Vipers, Commanders, Presidents, enfim. E a franquia ganhou o nome de Tennessee Titans e não Nashville Titans, porque a ideia é representar o estado inteiro e não só uma cidade. Inclusive, as 3 estrelas vermelhas do escudo do Tennessee Titans representam as 3 maiores cidades do estado do Tennessee: Nashville, Memphis e Knoxville. O Kansas City Chiefs nasceu como Dallas Texans em 1960 e mudou de nome quando a franquia mudou de cidade em 1963. Essa alcunha é originalmente uma homenagem ao Harold Paul Berdel, que foi prefeito de Kansas City na década de 60 e foi um nome muito importante para trazer a franquia de Dallas para o Missouri. Só que esse nome já gerou muita polêmica porque Chiefs pode ser traduzido como caciques e, além disso,
O escudo do time e também o estádio, o Arrowhead, fazem alusão à cultura indígena. Outras franquias dos Estados Unidos, como o Washington Redskins na própria NFL e o Cleveland Indians no beisebol, tiveram que mudar de nome justamente por fazer aí alusão aos nativos americanos, né? O Redskins virou Commanders e o Indians virou Guardians. E o próprio site oficial do Kansas City Chiefs reconhece que em décadas passadas o time já usou esses símbolos indígenas de forma insensível e até racial. Só que hoje em dia os Chiefs se esforçam para celebrar a cultura indígena de uma forma positiva e o nome do time parece que não está nem perto de ser trocado. O Las Vegas Raiders é mais uma franquia que surgiu junto com a AFL na década de 60 e já se chamou Oakland Raiders e Los Angeles Raiders até chegar na Cidade do Pecado. O nome Raiders foi escolhido em um concurso que tinha como prêmio uma viagem para Acapulco. A alcunha que ganhou esse concurso foi Oakland Senhors. Todo mundo odiou esse nome e uma galera achava que o concurso tinha sido armado porque esse era o nome preferido do dono do time. Isso porque o Chet Soda, o dono da franquia, tinha o costume de chamar todo mundo de senhor. Mas de fato ninguém gostou da escolha e até os vereadores de Oakland fizeram lá uma votação, enfim, pedindo pro nome ser barrado. Foi por isso que 10 dias depois da escolha, o Chet Soda concordou em deixar o nome Senhores para lá e escolheu o terceiro colocado do concurso, Raiders. Raiders, que é sinônimo de pirata e também pode ser traduzido como invasor. E a justificativa da alcunha é que um Raider representa a ofensividade e a luta que podem levar ao território do oponente. Essa logo clássica do Raiders é um pirata vestindo um helmet de couro, só que o que você talvez não sabia é que o desenho desse cara aí foi inspirado no ator americano Randolph Scott. O Los Angeles Chargers surgiu em 1960 em Los Angeles, mas no ano seguinte já se mudou para San Diego. O dono do time era o Baron Hilton, que sim, era herdeiro aí da rede de hotéis Hilton, e foi ele que escolheu o nome Chargers. O engraçado é que até hoje ninguém sabe exatamente por quê, mas existem 3 teorias fortes aí do motivo desse nome. A primeira teoria diz que bem na época que os Chargers surgiram, o Hilton tinha lançado também a sua marca de cartão de crédito, a Court Blank. Cartão de crédito que também pode ser traduzido como Charge Card. Então, segundo essa história, ele teria usado o nome do time para promover sua nova marca de cartão. A segunda teoria diz que o Hilton gostava muito de ir aos jogos da USC, no futebol americano universitário, e também do Los Angeles Dodgers, de beisebol, e escutar a clássica musiquinha chamada de Charge e ouvir a torcida gritando Charge ao final dela. Essa aqui, ó. E a última história diz que o time ganhou esse nome por conta dos cavalos que carregavam os cavaleiros medievais e eram chamados de Chargers. Essa teoria faz um pouco de sentido porque o primeiro logo do Los Angeles Chargers de fato tinha um cavalo aí com um raio embaixo. Mas existem entrevistas do próprio Baron Hilton que mostram que de fato a teoria certa, verdadeira, é a da musiquinha nos estádios. O San Diego Chargers voltou para Los Angeles em 2017, dando fim ao San Diego Superchargers. O Denver Broncos surgiu no início da década de 60 e para os americanos, Bronco é um cavalo chucro, difícil de lidar e geralmente de origem selvagem. O cara que deu a ideia do nome justificou dizendo que um Bronco é um animal durão, com a cara do oeste americano. E também pesou o fato de que a cidade de Denver já tinha tido um time de beisebol com o mesmo nome décadas antes. Pronto, agora você conhece a origem e o significado dos nomes das 32 franquias da NFL. Meu último pedido para você, olha só, se você ainda não segue o Zona Neutra nas redes sociais, a gente tá lá como Zona Neutra _ em todas essas redes. Eu também tô lá como @lucascop, então se você quiser trocar uma ideia, a gente tá junto. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, a gente volta daqui 2 semanas com mais um Zona Histórica. Muito obrigado e tamo junto.